Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Joel, capítulo 2, agora a partir do versículo de número 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Então, na mesma mensagem a respeito do dia do Senhor, que para o leitor do Novo Testamento poderia ser entendido como o fim do mundo, o fim dos tempos, para o leitor do profeta é o tempo da misericórdia de Deus. Então, foi apenas o tempo da angústia, o tempo em que o povo de Deus foi levado ao arrependimento. O povo foi ameaçado, como aconteceu, por exemplo, com o profeta Jonas indo a Nínive, pregando, e o próprio profeta já sabia da grande possibilidade de que ele iria pregar e o povo de Nínive iria se arrepender e Deus iria perdoar o povo. O que fez até Jonas tentar fugir do propósito de Deus, do chamado de Deus, porque sabia que da ameaça da destruição de Nínive deveria vir a conversão, o arrependimento e Nínive não ser destruída. A misericórdia de Deus alcançar Nínive. Então é o que o profeta Joel está anunciando. Que então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo, porque o seu povo se humilhou, orou, confessou o seu pecado, arrependeu-se do seu mau caminho e renovou, restaurou um propósito de obedecer à lei de Deus, à vontade de Deus, seguir a palavra de Deus. É o que está acontecendo aqui em Joel, e Jesus, lendo os profetas, guiado pelo Espírito Santo, ele vai cumprindo nos seus dias tudo o que está aqui em Joel. Chega o dia da angústia, o dia do sofrimento, o dia da morte, o dia da crucificação. Mas virá a ressurreição e virá a restauração prometida em Joel. Versículo 19. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Então Jesus já anunciava isso, anunciando o perdão, a graça, a misericórdia, a salvação, a redenção. E ele promovendo esta alegria com o trigo, com o mosto, com o azeite, com o vinho, com a festa, com fartura da presença de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Tanto a fartura da comida e da bebida, mesmo real, material, quanto espiritual, o pão da vida, a água da vida, o vinho novo, tudo que Deus tinha de melhor, de bênção espiritual também para o povo. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Então esse exército, tendo cumprido o propósito de Deus, é um exército do mal, é o exército das profundezas da terra, é um exército na liderança do diabo, o exército de anjos, demônios malignos que oprimiam o povo. Este povo será liberto, curado, os demônios serão expulsos da terra de Israel e subirá o mau cheiro e eles terão cumprido já o seu papel e sairão da terra. O povo de Deus vai louvar a Deus, vai adorar a Deus em espírito e em verdade. E esses demônios voltarão para os porcos, serão lançados de volta à profundeza, serão lançados de volta ao abismo, estarão novamente presos, amarrados até o dia novamente em que eles serão liberados em outro tempo. Mas aquele tempo do Messias é o tempo de cura, de festa, de banquete, de alegria, de libertação. Versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Jesus certamente, quando falava sobre a parábola do filho pródigo, vamos fazer festa, nós devemos fazer festa porque estamos alegres, porque o filho que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu, vamos recebê-lo,
E o filho mais velho, o povo de Israel, deveria entender isso. A festa para o pecador que se arrepende. Ele vai querer fazer a festa. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Então o tempo do Messias é tempo de alegria. É o tempo anunciado por Isaías. Anunciar o evangelho aos pobres, em que as vestes de luto serão trocadas por vestes de alegria, de festa, de dança, por cânticos, por louvor. Então Jesus realmente veio promover a festa, e não o lamento, não a tristeza, mas o banquete, a alegria. Versículo 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, para o vinho, para o alimento. Veja que Jesus passa, encontra uma figueira que não tem fruto. Jesus então diz para aquela figueira secar, quando volta ela está seca, porque aquele era tempo do alimento. Aquele era o dia do Messias, é o dia da festa. Não era o dia da tristeza, não era o dia da morte, não era o dia de trevas. Era o dia da restauração, o dia da redenção, o dia do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus foi buscar o fruto. Jesus andou por Israel buscando os frutos de arrependimento, de conversão, de alegria, de festa. Pecadores arrependidos, convertidos, voltando para casa, voltando para o banquete. Então, a videira tinha que dar o seu fruto, a figueira, o arvoredo dará o seu fruto, os pastos do deserto reverdecerão para que os animais do campo possam se alimentar neste pasto. Então, os dias do Messias são dias de alegria, de vitória, de bênção, de cura, de libertação. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Veja que já está sendo anunciado o dia de alegria e regozijo no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. A promessa dessa chuva de bênçãos é para um povo que anda na justiça, na prática das boas obras, na verdade, obedecendo a Deus, anda pelo caminho estreito. Então já está sendo anunciada uma restauração de vida, de prática, de obediência a Deus. E isso vem com o Messias. É o Messias que vai ensinar tudo ao povo de Israel, vai ensinar ao mundo. Então vai salvar o mundo ensinando o mundo, dando conhecimento da verdade, da palavra de Deus, da justiça, do que agrada a Deus, do que desagrada a Deus, e vai dar poder ao povo para viver de acordo com a palavra de Deus. É isso que vai trazer a bênção, a chuva temporã, a chuva serôdia, em justa medida, no tempo certo. Não vai ter água demais, não vai ter seca demais. Tudo para que possa prosperar, tudo para que possa reverdecer o deserto, o pasto, o arvoredo dar o seu fruto, a vide e a figueira dando a sua força. Versículo 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Então, pisando a azeitona, pisando a uva, vai sair o azeite, vai sair o vinho, o trigo, para o bolo, para o pão, para a festa, para o alimento. Os animais, para a carne, para a gordura, muita festa, muito alimento saboroso que o povo gosta, que o povo vai festejar, vai ficar feliz com a comida, com a bebida, com a dança, com a música, com o louvor, com a glória de Deus, com a presença de Deus. Veja que o Messias vai cumprir isso. O Messias vai proporcionar isso. Jesus vai trazer essa festa. Jesus vai trazer esta cura. Jesus vai trazer a restauração da vida, do alimento, do trabalho, da sociedade toda. Todos serão alcançados. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós.
Então, tanto esses animais, esses insetos que devoraram ali toda a erva verde, toda a árvore, toda a fruta, toda a figueira, tudo secou, tudo foi comido pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela lagarta. O meu grande exército é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor está liberando estes insetos devoradores, destruidores, que vão consumir o que seria o alimento do povo. Mas o Senhor vai expulsá-los, cumpriram já o seu papel, já ameaçaram o povo, já levaram o povo ao arrependimento. O Senhor vai se compadecer e já terá alcançado o objetivo, como foi lá em Nínive nos tempos do profeta Jonas. A mesma coisa que Israel, junto com o profeta Joel, Deus já mandou o seu grande exército de gafanhotos, da locusta, do pulgão, da lagarta, de exército de homens, de dominadores da Babilônia, de Roma, da Pérsia, de várias outras nações, até do Egito, e Deus já os dispersou. Deixa meu povo ir, não estejais mais oprimindo meu povo, nem os levando para a escravidão, nem para a tristeza, nem para a pobreza, nem para a lamentação, mas agora é tempo de bênção. E o tempo do Messias é esse tempo de bênção, de cura. Tanto no seu ministério, antes do seu sofrimento, da sua morte, quanto depois, logo após a sua ressurreição. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então veja aqui uma promessa que Jesus vai cumprir. O Messias vai cumprir toda essa promessa. Ele vai sofrer, então vai haver uma ameaça de trevas, de fim de ministério, fim de salvação, fim da bênção, de tristeza, tanto para os discípulos quanto para a nação de Israel, para a história de todos. Então, realmente aconteceu isso. Mas, após o sofrimento do Messias, ele entra na sua glória, ele é glorificado. E ele nos dá a bênção maior do seu ministério, que está aqui descrita em Joel, e já estaremos lendo. E uma promessa profética: o meu povo nunca mais será envergonhado, o que é uma grande verdade. Nós vemos o nosso ministério agora, é um ministério constante da presença do Espírito Santo habitando em nós. Veja que é o que está prometido aqui em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então veja que Jesus foi anunciado por João Batista como aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é maior do que eu, não sou digno sequer de desatar as correias da sua sandália. Então Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. E há de ser que depois, então com a restauração, com a bênção, com a alegria, com a fé, com tudo que o Messias realiza, aquele que crer e deseja andar no seu caminho, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então vem o conhecimento da glória de Deus, a revelação, o poder do alto, para pregar, para ensinar todas as nações, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. O evangelho será pregado até os confins da terra como testemunho, e então virá o fim. Mas está aqui essa promessa, que vai durar para sempre. Meu povo nunca mais será envergonhado. Por quê? Porque será cheio do Espírito Santo. Então terá conhecimento, poderá profetizar sobre o futuro, sobre o ministério, sobre a vontade de Deus, sobre o momento agora, palavra de sabedoria, de discernimento, de conhecimento, os dons espirituais. Os vossos velhos terão sonhos. Então, para os vossos velhos virá uma revelação por sonhos, saberão o que vai acontecer, o que deve fazer, o que se esperar, o que está por vir, como se proteger, como planejar a obra de Deus, como receber o que está por vir, porque terão sonhos que irão anunciar, irão avisar os fatos que virão pela frente. Esse sonho dará sabedoria, dará conhecimento. Os vossos jovens terão visões. Então não será mais um povo
que vai andar de um lado para o outro, dando ouvido a palavras mentirosas, palavras da serpente, palavras do diabo, palavras da mentira, do engano. De maneira nenhuma, porque os vossos jovens terão visões, saberão, terão discernimento espiritual. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então quem cumpre essa palavra é o Messias, é ele quem batiza com o Espírito Santo. João Batista disse sobre aquele quem você vir descendo a pomba, disse aquele que me vocacionou, aquele que me chamou. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E o que batiza com o Espírito Santo é o que traz a solução. Agora nós vamos obedecer a Deus, porque agora nós vamos realmente conhecer a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo vai morar em nós. Vai escrever a lei, a palavra de Deus, o conhecimento do nosso coração. E ele vai estar em nós. Vai nos falar, vai falar através de nós, vai nos ensinar, vai nos levar a pensar de acordo com a vontade de Deus. Então derramarei o meu Espírito. Ele virá habitar em nós e nos guiar em toda a verdade. Então agora sim, chegou o tempo de se saber o que está fazendo. Estou obedecendo a Deus, estou tendo discernimento da palavra de Deus, estou ensinando a verdadeira palavra de Deus. Não há engano, não há vento de doutrina, não há pensamento humano. Há a prevalência do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos juntos. Ele habita junto com o meu espírito, pensa junto comigo, fala, me ensina, me guia, mas ele me dirige. Ele é o guia, ele é aquele que vai nos orientando, nós vamos seguindo os seus passos, vamos obedecendo, vamos seguindo na verdade, somos guiados em toda a verdade, temos discernimento espiritual com este derramamento do Espírito Santo que vem habitar em nós, somos templos onde habita Deus, onde habita o seu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós já falamos isso, que a partir desse derramamento do Espírito Santo nós já entramos nos tempos do fim. Esse tempo da vitória, é o tempo da alegria, é o tempo do Espírito Santo, que vai nos conduzir por este caminho até o dia final realmente da terra. A terra será trocada como um vestido que fica velho e nós precisamos trocar. Então haverá novo céu, nova terra onde habita a justiça. Este velho templo, essa velha terra, este velho céu vão passar e virá um novo céu e nova terra. Então nós já estamos nesse momento, guiados pelo Espírito Santo, passando por todos esses momentos de tribulação. Já temos aí sinais do fim, da destruição da camada de ozônio, da poluição da terra, sinais no céu, sinais na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, poluição, os mísseis, agora a energia nuclear, possibilidades de vazamentos nucleares devido às guerras. Então todas as situações já estão aqui anunciadas antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós temos o dia do Senhor acontecendo eventualmente, mas virá o grande e terrível dia do Senhor, o dia final, em que então vai passar esse céu, essa terra com um grande estrondo, com fogo, não mais com água, a palavra de Deus diz agora com fogo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, é justamente ali no Monte Sião, em Jerusalém, que vem o batismo com o Espírito Santo, que vem esse livramento. Que embora o mundo esteja pegando fogo, mas aquele que é batizado com o Espírito Santo está acima das tribulações, está acima desses problemas, está sendo guiados pelo Espírito Santo, estão entendendo o que está acontecendo, e há livramento. Há livramento no Monte Sião, há livramento em Jerusalém para todo aquele que é batizado com o Espírito Santo. Que você também possa ser batizado, possa estar crendo nessa palavra e pedindo a Deus: Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo, pois ele é a solução para a vida, para a paz, para a alegria, para que a festa comece agora
e não termine, jamais continue no céu eternamente. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.